Para você que está chegando agora, o Mexa-se de hoje vai falar um pouquinho sobre exercícios de musculação. E o primeiro exercício é o que a gente chama de supino. Supino por conta da postura que o indivíduo fica sobre o banco, né? A posição de barriga para cima que a gente chama de supino. É um exercício muito utilizado nas academias, principalmente pelos homens. No entanto, é um exercício super interessante para qualquer indivíduo, para desenvolver a musculatura de membros superiores, mais especificamente a musculatura de peitoral, ombros e tríceps, né? A parte posterior dos braços. Então, com a ajuda da Marisa, a gente vai demonstrar quais são os pontos de erro no exercício e como a gente pode tornar o exercício mais seguro e mais eficiente, ok? Então a Marisa agora vai se posicionar. Isso! A postura enquanto deitada é extremamente importante para a realização do exercício, já que muitas vezes alguns alunos realizam a postura de pé apoiado no chão, que pode dar uma segurança maior com relação ao equilíbrio. No entanto, dependendo da altura da pessoa, né, o tamanho, a altura do banco, pode deixar numa posição onde a gente tenha uma elevação muito grande do gradil costal, favorecendo uma hiperlordose, né? Como a gente pode ver, a Marisa, as perninhas mais curtas, ela fica com uma passagem muito grande aqui. Isso às vezes até dá um aumentozinho na possibilidade de levantar mais peso. No entanto, é uma postura que não é muito indicada por conta do charqueamento das costelas, né, da coluna, e também por conta da boa postura durante esse exercício que pode ser transferido para os outros também, né? Então o ideal é que a gente mantenha os pés apoiados de uma forma que mantenha a pelve bem estabilizada e as costelas baixas, favorecendo a lombar bem estabilizada contra o apoio do banco. Bom, o exercício, como a gente disse, é voltado para o desenvolvimento da parte anterior do tronco, peitoral, mas também parte posterior do braço, né? E o exercício, a execução dele, apesar de ser simples, dá condições de cometer vários erros. Então, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é na posição das mãos. A posição das mãos deve ser um pouco maior que a largura do ombro, uma forma que possibilite, né, no momento da flexão, cotovelo na altura do ombro, que a gente mantenha um ângulo de 90 graus, braço e antebraço. Esse ponto vai favorecer maior tensão na musculatura do peitoral, tríceps, né, parte posterior do braço, e diminuir o estresse na articulação do ombro. No entanto, a gente continua tendo uma ativação de muita importância na musculatura anterior do ombro, né, do deltoide que a gente chama. Então, posicionado, né, geralmente as barras têm linhas de marcação, essas linhas são individuais em cada barra, em cada academia, então a gente tem que observar simplesmente a abertura total dos braços. Então a Marisa vai levantar a barra, pode ser um pouquinho mais fechado, aí, isso, traz a barra bem na vertical. O importante é que a barra esteja bem posicionada, de forma que o braço fique totalmente na vertical, não fique nem para frente do corpo, nem muito para trás, para diminuir a tensão na articulação dos ombros. Ela vai levar em direção à musculatura do peitoral, em direção ao tórax. Observa que quando ela desce, o cotovelo na altura do ombro, antebraço, o braço está na postura de 90 graus. Como a gente falou, é uma angulação mais favorável para promover tensão na musculatura do peitoral. Um ponto a ser discutido muitas vezes é até onde eu desço essa barra, né? Talvez esse é o ponto de maior divergência. Quanto descer da barra? Até encostar no peito, um pouquinho antes. Bom, com relação a isso, aí dá uma descansada. É importante que a gente saiba que a dinâmica do movimento de ombro que a gente realiza no exercício, ela não depende só da articulação do ombro, né? A gente tem as escápulas, que são os ossinhos que ligam, né, a nossa gradil costal aos membros superiores. Eles fazem um movimento de abertura, empurra, isso, e de fechamento das escápulas. Esse movimento, né? Então, na hora que ela está descendo, a gente está fechando as escápulas. Na hora que a gente está empurrando o peso para cima, ela está abrindo as escápulas. Então, a questão do quanto descer é pensando, dobra o cotovelo e vem descendo. Isso. Quando a gente faz esse movimento, as escápulas estão se fechando.
Se eu não tenho uma musculatura dessa região muito móvel, ou seja, muito enrijecida, ela pode causar um déficit na capacidade de movimentar essas escápulas, favorecendo um desalinhamento aqui no ombro, onde eu posso empurrar esse ombro para frente e causar um estresse maior no ombro. Quando a gente desce, quando a gente faz esse movimento livre, isso pode não ter grande influência. No entanto, quando a gente tem o banco, né, barrando, freando, atrapalhando a movimentação das escápulas, isso é um ponto a mais para dificultar a mobilidade dessas escápulas. Então, descer muito pode fazer com que as escápulas enfrentem essa resistência do banco, né, fazendo com que a gente tenha uma instabilidade na articulação no ombro. Então, quanto mais eu desço, maior é o grau de dificuldade dessas escápulas se moverem por conta de estar em contato com esse banco. Então, a gente não indica muito para as pessoas que estão iniciando, que têm a musculatura ainda fraca ou que já apresentam algum tipo de dor no ombro, que o movimento seja de grande amplitude. Ou seja, é importante que faça o movimento o mais amplo possível, no entanto que mantenha as escápulas de uma forma mais livre, né? Então, toda vez que eu desço muito, elas vão se comprimir contra elas mesmas, contra o banco. Sem a liberdade por conta do banco, torna elas mais rígidas. Então, o ideal é que no exercício, no dia a dia, o professor que vai instruir os exercícios, observem se existe esse déficit de mobilidade, que pode ser diferente em cada lado, inclusive, o que piora ainda mais o movimento, já que a gente tem as mãos segurando uma barra fixa, né, uma barra rígida, e se eu aumento ou diminuo o peso de um lado, ou aumento a amplitude de um lado e reduzo do outro, eu vou causar um desequilíbrio maior. E isso é ruim nesse tipo de exercício. Então, o que é importante é que a gente saiba se eu tenho uma dinâmica adequada dessa região do meu tronco. E aí sim eu poder prescrever o exercício. Não, posso descer bastante ou seria melhor descer de uma forma mais limitada até que eu organize melhor essa flexibilidade das escápulas. Vamos lá de novo então? Então, pensando em uma musculatura já móvel, eu posso descer até lá embaixo. Se eu já tenho a musculatura de ombros forte, eu posso descer lá embaixo. Se eu estou iniciando agora o treinamento, eu desço até o que a gente chama de 90 graus, o ângulo de braço e antebraço. Então eu não desço tudo, desce, a gente vai ver que a gente vai ficar uns 2, 3 dedos antes de descer e encostar no peito. Não vai desfavorecer o exercício, uma angulação menor, é claro, a amplitude maior acaba aumentando a intensidade do exercício, no entanto, essa amplitude pode ser aumentada aos poucos, ok? Bom, o exercício deve ser realizado com movimento de amplitude moderada, velocidade moderada, para que eu consiga conduzir o exercício de uma forma adequada, proporcionando estímulo para os nossos músculos. Curtiu as dicas de hoje? Semana que vem tem mais. Vamos mostrar algumas alternativas do exercício de supino e mais outros exercícios para os mesmos grupos musculares. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Até lá!